Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente aqui do canal Paz e Bem. Eu sou Mauro Lopes. Esta é mais uma edição do canal Paz e Bem, edição 1969, que está indo ao ar nesta sexta-feira, 5 de abril de 2024. Então, se você tiver possibilidade, se você tiver oportunidade, deixa eu te fazer um pedido. A gente tem um programa de assinatura aqui no canal Paz e Bem. Nós não temos superchat, nem membro, nada disso. É um programa de assinatura simples. Ninguém se sustenta propriamente aqui do canal. A gente tem 3 estagiários que nos ajudam e temos também pequenas despesas que tem que fazer. Tem que pagar o canal no YouTube, enfim, essas coisas. E aqui todo mundo se voluntaria. Então, se você puder, aqui na descrição tem esse nosso programa de assinatura. Se puder colaborar, ajuda bastante a gente, tá bom? Obrigado. Bom, gente, política. A gente pensa tanto em política, a gente fala tanto de política, a gente passa o dia cercada de notícias, mas e aí? Há um desencantamento com a política, né? As pessoas muito cansadas dessa coisa da política, né? Mas haverá um evento do Movimento Fé e Política, um encontro anual do Movimento Fé e Política, a partir de sexta-feira, sexta, sábado, domingo, em Belo Horizonte. E eu trouxe alguém para conversar com a gente sobre esse encontro. Ele vai estar lá, vai fazer palestra, vai dialogar, vai estar conversando com todo mundo. Ele é nosso monge, Marcelo Barros. Oi, Marcelo, como está você? Olá, Mauro, tudo bom? Tudo bem. É grande participar dessa conversa sobre o movimento Fé e Política e o 12º Encontro Nacional do Movimento. Em Belo Horizonte, hoje, sexta-feira, até o domingo próximo, 5. No centro. O movimento surgiu em 89, quando o país estava, né, recém-saído, em 85 tinha acabado a ditadura militar. E era um momento de grande efervescência, né, nas comunidades cristãs, católicas, mas também de outras denominações. A teologia da libertação, com muito viva, né, muito impactando demais a vida dos católicos e católicas e outros cristãos também. E isso fazia com que as pessoas naturalmente se endereçassem para a ação política. Marcelo, a primeira questão é: o que mudou de lá para cá? Que diferença tem nos tempos de lá e nos tempos de agora? E que coincidência, né? Ou convergência, acredito muito em coincidência, este encontro está acontecendo exatamente nos 60 anos do golpe militar de 64. Pois é, Mauro. Há uma diferença muito grande no ponto de vista da realidade política. Penso que o Brasil daquela época tinha acabado de sair da ditadura e havia uma consciência nacional a favor da democracia, a favor dos direitos humanos, contra tudo que tinha acontecido, e havia um clamor nas ruas, no povo, né, que vinha desde a época da luta pela anistia, pelos direitos humanos, fim da ditadura. Toda a década de 80 foi muito marcada por isso. E nós hoje temos um pouco a gente poderia dizer, uma situação política ou uma conjuntura menos favorável. Quer dizer, hoje em dia aconteceu o golpe do dia 8 de janeiro, houve protestos, há uma consciência, mas a gente sabe que o Brasil está dividido quase na metade. E há uma... Como sempre lá também havia nos anos 80, mas de uma certa forma agora mais clara, uma imprensa que não é favorável às causas do povo. E as guerras hoje são guerras midiáticas, são guerras de comunicação. Então, a guerra da comunicação ela é mais difícil de lidar com ela do que os combates
digamos, físicos, né? Eu acho isso. Até na igreja, a situação, o movimento Fé e Política nasceu ecumenicamente no meio das igrejas cristãs. Elas eram mais abertas em 88, 89 do que são agora, oficialmente. E há essa convergência, Marcelo, que é a do encontro, do 12º encontro, está acontecendo exatamente, né? Acabamos de, como diz uma amiga minha, Vera Paiva, filha do deputado Rubens Paiva, né? Desaparecido, hoje já se sabe, sequestrado, torturado e morto lá no Rio de Janeiro, durante a ditadura, em 71, em que ela fala, a gente vai descomemorar, né, um golpe militar, né? Acabamos de fazer isso agora, dia 31 de março, 1º de abril. Então, queria, antes de voltar ao tema do encontro, um olhar teu para esse tempo da ditadura, né? Houve, inclusive, esse ano essa polêmica, né? Se vai se fazer a memória do período da ditadura, se não vai, se tem que virar página, se não tem que virar página. Qual o teu olhar para esse período tão terrível do país? Olha, no judaísmo e na Bíblia nós descobrimos que crer é se lembrar, que todo ato de fé é uma memória. O ato de fé é um ato de memória. E é engraçado porque, nesses dias, eu estava lendo o livro do Ailton Krenak, O Futuro Ancestral. E eu me perguntava como o futuro pode ser ancestral. E ele conta a história de um grupo de meninos indígenas, que estão numa canoa em um rio. E, de repente, o mais velhinho deles, o mais adulto, entre aspas, né, diz àqueles adolescentes, entre 12 e 14 anos, nós estamos chegando ao local de como era antes. Então, estar chegando ao local de como era antes é fazer da ancestralidade, da memória, do memorial, como a gente usa na Bíblia, o memorial, Carlos Mestre chama memória perigosa, porque ela é engajante, ela é comprometedora, né? Ela não é apenas uma memória de lembrar, ela é uma memória de trazer para hoje e tirar consequências. Então, isso é um ato fundamental. Sem isso, não se vira página nenhuma. Então, é lamentável essa ideia de dizer não vamos olhar para o passado, vamos olhar para o futuro. Não se olha para o futuro no vazio. Sim. Como é que eu vou olhar o futuro, mas situado de onde? Com os pés aonde? No futuro? Não existe. O futuro não existe. O que existe é o hoje feito pelo ontem. Então, é fundamental olhar o futuro, mas com os pés fixos na história, na memória, na realidade de hoje, para poder, então, partir. O 1964, Mauro, nunca foi superado. Nossa, que forte. O ato de 8 de janeiro do ano passado é consequência direta do fato que não foi revisto. É preciso rever. E você fez menção, Marcelo, ao livro do Ailton Krenak, e essa semana teve um evento muito impactante, muito emocionante, inclusive, que é a professora de Direito, ela que é a presidenta da comissão da Anistia, a Enéia Almeida, professora de Direito da UNB, e que está surpreendendo, né? Ela, à frente da comissão da Anistia, a primeira mulher a presidir a comissão da Anistia, ela está tomando iniciativas exatamente nesse sentido da memória, né? De trazer, de presentificar o passado com uma outra leitura. Então, você falou do livro do Ailton Krenak. Esta semana, ela, de joelhos, representando o Estado brasileiro, pediu perdão ao povo Krenak, ela estava na frente da matriarca Djanira Krenak, por tudo que a ditadura fez contra este povo, né? Foram mais de 10 mil indígenas mortos pela ditadura militar. Da mesma maneira, pouco depois, um dia depois, ela também pediu perdão a Clarice Herzog, a viúva de Vladimir Herzog, né? Então, lembrar o passado é também dar a oportunidade de quem cometeu o crime
de pedir perdão e ser perdoado. No caso, não é nem a Enéia, nem o governo Lula cometeu, mas é o Estado brasileiro que cometeu. Né? E ela estava lá falando em nome do Estado brasileiro. Exatamente, é muito importante isso. E acho que nisso, Mauro, tem uma mística. Mística é o adjetivo de mistério, quer dizer, tem um segredo, tem um encanto, né, que é próprio da fé. Não da fé cristã ou judaica, mas da fé, quer dizer, da espiritualidade, do movimento que vai além da razão, que vai além do racionalismo. E esse movimento Fé e Política desenvolve isso e propõe isso para a gente, reencantar a política. É o tema do encontro, né? Reencantar a política é o tema desse encontro, né? É recolocar na política uma opção que é de amor, de amorosidade, de esperança, onde a política não é feita politicagem, não é apenas interesses pessoais, não é apenas ambição de poder, mas é de busca do bem comum. Sim, muito impactante essa possibilidade ou esse projeto de reencantar com a política. Eu agora voltei a morar em Brasília depois de muitos anos, Marcelo. É desolador o ambiente no Congresso Nacional. Efetivamente é desolador. É claro que há parlamentares, alguns deputados, sobretudo deputados, né, senadores, sobretudo senadoras, que vivem esse encantamento com a política. Mas aquilo lá virou uma grande casa de negócios, né? Só se fala em negócios, cada parlamentar é uma pequena empresa com as tais emendas parlamentares, os deputados têm gabinetes com 25 funcionários, os senadores com 40, todos a serviço da reeleição do parlamentar, né? Tem deputado que passa 4 anos cuidando, usando as emendas, usando esses funcionários para garantir que ele seja reeleito, que ele continue lá. Então, essa ideia do reencantamento com a política é chave, né? É chave. É fundamental, porque, infelizmente, o povo vota nestes. O povo entra nessa perspectiva. Não tem uma perspectiva mais crítica. E, nesse sentido, é preciso educação política, educação para a cidadania. Como é que a gente lida com uma maioria, talvez a maioria, a grande parte dos ministros e ministras das igrejas que ou fazem a apologia do fascismo ou separam fé e política, né? E pregam uma espiritualidade desencarnada? Eu não sei se a gente pode agir diretamente com eles, porque como agir ou como dialogar com quem não quer dialogar? É muito difícil. Mas a atitude nossa tem de ser uma atitude de clarear cada vez mais as raízes. A carta de Pedro, no Novo Testamento, diz: vocês têm que estar sempre prontas para dizer, para aprofundar as raízes da esperança que vocês têm. Está lá no capítulo 3, versículo 15. Então, é muito importante a gente poder ir aprofundando essas raízes e dando conta de o que é que nos move, o que é que nos movimenta como mística. Essa é a melhor resposta que a gente pode dar para eles. É o testemunho. Um homem como Pedro Casaldáliga, ele calado, ele já de idade, já completamente, ele era ameaçado de morte pelos latifundiários, pelo que ele tinha feito com os índios. Mas ele tinha 80, 90 anos de idade. Ele não estava mais atuando, mas ele era um símbolo. Ele, calado, incomodava. Então, nós temos que aprender isso, a incomodar pela nossa vida, pelo nosso modo de ser. Perfeito. O programa que nós fizemos, Mauro, foi comentado por um centro aí desses de direita, e eles diziam que estava horrível, que estava tudo errado, que eu tinha dito coisas erradas e tal, e comentaram o programa inteiro nosso, sabe? Tá bom, ótimo. Foi bom, eu também acho. Lá, esse aqui é o site
do encontro, você pode ir lá, feepolitica.org.br. É o site do Movimento Fé e Política, e lá você vai ver o encontro. Você vai poder acompanhar todo o encontro ali a partir. Então, tem lá programação, tem tudo. Então, veja aqui, né? Belo Horizonte, 5, 6, 7 de abril de 2024, 12º Encontro Nacional de Fé e Política, Espiritualidade Libertadora, Encantar a Política com Arte, Cultura e Democracia. A programação é uma programação extensa e intensa, Marcelo, e você vai animar uma das mesas, uma das conferências, ali, uma das rodas de diálogo sobre o tema da paz. São vários cenários, né? Então, eu tenho um junto com o meu querido irmão Reinaldo Miranda, praticando diálogo intergeracional, eu com 80, ele com 30, para poder ir fazendo juntos as coisas. Mas isso é uma beleza do encontro inteiro. No encontro inteiro você encontra a coordenação sábia de um homem como Pedro Ribeiro de Oliveira e, ao mesmo tempo, a condução de uma moça como a Érica Odara e Darlan Oliveira, com seus 30 anos, ali animando o grupo todo. Então, esses dois momentos, ou essas duas dimensões, né, de um diálogo intergeracional, ela faz do encontro uma coisa muito original, muito boa, muito preciosa, que a gente tem que valorizar e que todo mundo que está aqui conosco tem que entrar, mesmo que não vá a Belo Horizonte, né? Mas entrar na mística, entrar nesse processo de aprofundamento do tema, mesmo que seja em casa. Qual é o seu tema? É a paz? A partir de onde você vai abordar esse seu tema lá no plenário? Eu vou abordar a partir da espiritualidade, quer dizer, como criar uma cultura de paz no cotidiano da vida e nas nossas lutas e práticas de cada dia. Uma educação para a paz, uma mística de paz. Paz numa linha, tanto que a Bíblia fala shalom, como, por exemplo, os afrodescendentes falam axé, com energia vital, né? Ou os povos indígenas no centro-oeste. Tem palavras que são semelhantes. Aqui em Pernambuco, né, a gente usa bremém, do chucuru, mas eu acho que o bem viver é a palavra que melhor traduz essa paz que não é apenas falta de guerra, que não é apenas tranquilidade, mas é plenitude de vida. A nossa querida amiga Moema Wieser, junto com Marcelo Grondinho, seu esposo, fizeram esse livro maravilhoso, a Biayala, né? O genocídio que foi praticado contra os povos indígenas, a resistência e a ressurreição dos povos indígenas. Então, esse é o trabalho da paz. Não há paz sem isso. E é isso que a gente vai ter que trabalhar aqui. O Evangelho de Marcos, o finalzinho do Evangelho de Marcos, Jesus diz para a sua turma: agora sai por aí, vai pregar a boa notícia por todo canto, para todas as criaturas. Vão ser 3.000 pessoas reunidas, estima-se em cerca de 3.000 pessoas reunidas em Belo Horizonte. O que vai ser esse levar a boa nova, a espalhar a boa nova depois do encontro? Ou seja, quais as tarefas, quais as missões, o que você prevê quando encerrar esse encontro? A minha impressão é que, primeiro, a gente tem que desconstruir uma ideia normal, fundamentalista, que foi feita do texto, que você anda pela rua e vê um pastor evangélico pentecostal ou certos grupos católicos de direita pregando a Bíblia e entendendo que esse anúncio da Boa Nova pelo mundo inteiro é o anúncio de uma doutrina, de uma igreja, de uma, digamos, de uma pertença institucional. E não é isso. O que, de acordo com o Evangelho de Marcos, em um final acrescentado ao Evangelho original, o Evangelho diz ide por todo o mundo e semeie, testemunhem
a boa notícia do reino de Deus, do projeto divino para o mundo. Então, é um mundo de paz, um mundo de justiça, um mundo de cuidado com a natureza, a criação, mãe terra. E, nesse sentido, Mauro, acho que continua o grande desafio que nós tínhamos já o ano passado e que não conseguimos caminhar muito, que é o da educação para a cidadania. Uhum. O presidente Lula, quando entrou agora no governo, no terceiro governo, ele dizia que se a gente não conseguir isso, a gente não consegue pacificar o país, unificar o país. É um Brasil só, nós somos todos e todas brasileiros. Então, não adianta formar consumidores, não adianta formar apenas pessoas que recebem serviços que antes não recebiam. É preciso que haja uma consciência de cidadania, uma educação profunda social e política. Por isso, o movimento Fé e Política é fundamental, é atual, e precisa continuar, né? Não com essa, digamos, com uma compreensão de fé e política, como se fossem duas coisas separadas que a gente tenta juntar. Mas a espiritualidade libertadora é o eixo, é o cimento que junta essas coisas. Perfeito. E junta e nos leva numa atitude de cidadania renovada e libertadora. Legal. Bom, o Marcelo está indo para Belo Horizonte, vai participar do encontro, a gente já fica aqui pré-combinado. Não sei se sexta que vem a gente combina um dia para você voltar para contar o que foi, né? Relatar o que foi essa experiência, esse encontro. Marcelo, que seja... Com muita alegria, Mauro, com muita alegria. Acho muito importante. E até, quem sabe, a gente fazer isso junto com o jovem. Bom, seria ótimo. Pois é. O Darlan, né, que está lá na coordenação, chamamos alguém para fazer essa conversa 3 ou 4. Pode ser? Ótimo. Marcelo, como sempre, tradicional já no final dos nossos encontros, quais são as bênçãos ou as boas palavras que você derrama sobre nós? Mauro, a gente está celebrando a Páscoa. E se há uma coincidência de que o Movimento Fé e Política faz o seu 12º encontro, nessa semana em que a gente lembrou os 60 anos do golpe militar, é também, não uma coincidência, mas uma feliz ocasião que nós estamos na Semana da Páscoa. E essa Semana da Páscoa, ela diz que a Páscoa não é apenas lembrada e não é apenas celebrada como memória antiga, mas ela é essa memória perigosa. O Pedro Casaldáliga dizia: a missão da gente é espalhar a ressurreição. Então, vamos espalhar a ressurreição, espalhando essa semente boa de uma política que é serviço ao povo, que é fidelidade ao bem comum, que é construir na esperança um mundo e um Brasil novo. Vamos viver em processo de fórum social, que diz que um mundo novo é possível, é necessário e nós juntos o tornamos possível. Vamos torná-lo possível e atual. Deus abençoe cada uma de vocês. Estamos juntos. Obrigado. Sinto-me enviado por você. Obrigado, Marcelo. Obrigado mesmo. Obrigado a você. Boa viagem para Belo Horizonte daqui a pouco. Tchau, gente. Até o próximo encontro.